Comando Vermelho remonta ao final dos anos 70, início dos anos 80, com o ajuntamento de presos políticos com os presos normais no presídio em Angra dos Reis. A gente começa essa conjunção de práticas delituosas. Antes não existia o tráfico de drogas, existiam os roubadores de banco. Eles começaram com os assaltos a banco. Chegando nesse presídio em Angra, eles começam a ter acesso a informações de estruturar as quadrilhas. Com isso, eles vão ganhando alguns tipos de conhecimento. O Rogério Lumberg, que se eu não me engano é esse o sobrenome dele. Rogério Lengruber. Lengruber, é isso. Ele é um dos formadores, junto com o William, professor, ele faz a cartilha do Comando Vermelho, dali surge a Falange Vermelha, que depois vem a ser como CVRL, que é em homenagem ao fundador. E dessa formação vão saindo as outras organizações criminosas, que no primeiro Inspiradas momento... no que são dissidências, são dissidências. do o cara que Comando foi Vermelho. expulso. O cara que brigou, aí tem o terceiro comando, depois tem o ADA, Vai criando as suas... depois vem o TCP. O Comando Vermelho teve vários nomes, né? Como bem colocou o W. Moreira aqui, existiam os roubadores de banco. Então, existiam quadrilhas já, mas não eram grupos, como são hoje as organizações criminosas do Rio de Janeiro. Certa vez eu conversei com o Felipe Cury, e nós tratávamos sempre o Comando Vermelho e o Terceiro Comando como exploradores da venda ilegal de entorpecentes. E o Felipe Cury falou, não, hoje a venda de entorpecentes é só mais um produto do crime que está naquela prateleira. Eles estão diretamente envolvidos em roubo a carga, roubo automóvel, extorsão de moradores e comerciantes. Mas você precisa entender essa história. Existiam os grupos de roubadores de banco que moravam ali na CDD, moravam nas comunidades ali da Ilha do Governador, entre outras, mas eles não conseguiam criar uma ideia, uma organização, uma estrutura. Então, nessa ilha, lá no presídio de Ilha Grande, tinha esse presídio onde misturaram presos políticos com esses assaltantes de banco. Então, o que eles precisavam estava ali. Um pouco da cultura da organização. Esses presos passaram a conviver junto e, a partir daí, surgem todos os problemas, começam a surgir, na verdade, todos os problemas que nós enfrentamos hoje. Ali tinham 3 pessoas especificamente, mas a gente tem que lembrar também do Turcão, que era um contraventor que foi o primeiro a trazer a cocaína para o Rio de Janeiro. Então, esses caras saem desse presídio, o Rogério Lengruber, Escadinha e o professor, e montam ali a Falange Vermelha. Depois passou a se chamar Falange do Jacaré, depois começou a se chamar Comando Vermelho Rogério Lengruber, depois Comando Vermelho Jovem, na época do Massinho VP, e depois apenas Comando Vermelho. Tem uma divisão ali envolvendo o uma traição do que mata o Evandro Jogador. Acho que era supostamente o padrinho dele no crime. Ah, é? Foi uma grande traição na história do crime. Por conta disso, aí depois você vai entender aquela rebelião lá no presídio ali em Jericinó, em que o Beiramar mata o e outros criminosos ali, aí o Celcinho da Vila Vintém, que era ADA, com essa confusão lá no Complexo da Alemão, é importante falar que essa confusão envolvendo o Evandro Jogador. Evandro Jogador o nome, né? Sim, que era o... Evandro Jogador. E o surge uma outra facção, que era a ADA, Amigo dos Amigos. E também, a partir desse momento, surge o Terceiro Comando, que lá na frente vai virar Terceiro Comando Puro, formado por Ney Facão e outras pessoas. Então, nesse momento, também, agora já na década de 80, começam a chegar as primeiras armas longas no Rio de Janeiro. O fuzil M16, muito usado no Vietnã pelo exército americano, chega ao Rio de Janeiro. Final da década de 70 e início da década de 80. E subsidiado pela venda de drogas. Ele já na transição do assalto a banco... O dinheiro da dinheiro droga já começa, porque já o já fluxo começa a de recursos começa a ficar muito maior. Então já tinha cocaína, já tinha criminosos, né, dispostos a praticarem o crime, agora eles estavam organizados e estavam se dividindo em organizações. Então, tinha a organização Comando Vermelho, a organização Terceiro Comando Puro,
e a organização ADA. Não se tinha milícia ainda. E você recebeu aqui também o nosso amigo Rodrigo Pimentel, Sim. que quando ele lança o Tropa de Elite 2, existe um momento. Se você assistiu Tropa de Elite 2, você vai saber que momento é esse. É o momento em que policiais, personagens que representavam policiais corruptos, sobem à favela para receber o tal do arrego, que seria o dinheiro da corrupção. E o traficante vai e fala que, pô, Rocha, não tem dinheiro, pô. A única coisa que tem é esse dinheiro aí. Aí o Rocha vai perguntando, mas de onde é que veio esse dinheiro? Onde é que tu arrumou esse dinheiro? Ah, cara, isso aí é da gatonete do gás. Ah, Aí o Aí vem o Rocha tem insight. a ideia. Então ali o Pimentel usou essa cena, né? A cabeça do Pimentel é uma confusão organizada. é. Ele é um monstro criando. E criou isso ali para explicar de uma forma muito simples como surgiu a milícia. E daqui a pouco, nesse bate-papo, você vai perceber que o tráfico depois inverte. Sim. Ele faz como se fosse uma engenharia reversa daquele momento. Então começa a milícia, Rio das Pedras, Terreirão, né, toda a zona oeste do Rio de Janeiro ali, Campo Grande, aquele pedaço de Campo Grande, Carobinha. E aí surge a milícia. Então É uma agora nós... ação de tipo máfia, né? A Isso. milícia, a desculpa inicial da milícia, ela era oferecer proteção contra o narcoterrorismo. Exatamente. Essa era a desculpa O inicial. cara que fumasse, tá lá fumando droga ali no bairro, o cara usando maconha, o que seja, Roubando. ele roubando, ele expelia esse cara daquela região. Se o morador ele usasse droga dentro da casa dele, não vai. Aqui nessa hora não, aqui é seguro. Entendi. Isso já está nos anos 2000, né? Traçando esse É, histórico. não, esse filme Por volta de 2004, 2004, isso nos 2004 adiante. Início dos anos 2000 nos surge anos esse 2000, fenômeno da governo milícia. Garotinho, à época, né, que rolou essa confusão também de aquele governador ali faz remissão ao Garotinho, faz remissão, e nem era, porque acho que nessa época aí, especificamente, era a Rosinha a governadora. Eu não me recordo. Era a Rosinha a governadora. Aí tinha aquele outro personagem lá que fazia um programa de jornalístico. É o Wagner Monte, não é o Wagner Monte? Então, Pimentel brincou com o imaginário das pessoas, Deixa eu entender. e explicou muita coisa de uma forma ficção. Aí você pergunta, Pimentel, isso aqui, essa pessoa, ele, eu não nego, porém também não posso afirmar, isso é ficção. Fique o seu entendimento. Mas, recapitulando, então nós falamos da época dos roubadores de banco, os roubadores de banco vão para a Ilha Grande, Formação das favelas. formação das roubadores favelas, início do tráfico. divisão das facções, surgimento da milícia. A milícia surge, como o Pracinha falou, ela surge de uma necessidade. Que necessidade era essa? A sensação de insegurança. A população não se sentia segura naqueles bairros, principalmente os bairros mais afastados. Então surge ali a figura do que nós chamávamos, eu morei numa favela durante muito tempo, nós chamávamos de os quebras, que eram os caras que resolviam os problemas que a polícia à época não resolvia. Então eles matavam, torturavam pessoas em nome de uma segurança. Mas eles perceberam que isso só trazia problemas para eles. Eles não ganhavam dinheiro para isso, ganhavam o respeito, o medo das pessoas que moravam ali, mas eles não tinham receita. Alguém teve uma ideia. Tá. E se a gente começasse a cobrar dos comerciantes por essa segurança? Uma taxa módica. Cobraram, os comerciantes aceitaram, afinal parecia bom, e começaram a pagar. Mas quem não podia pagar? No primeiro momento eles aceitavam, que era voluntário, era uma taxa voluntária. Daqui a pouco passou a ser uma taxa obrigatória. Daqui a pouco essa taxa passou a atingir os moradores também. E daqui a pouco, tá, mas só isso não dá. Tá, ok. Então, hoje só nós podemos vender gás aqui, ou algum dono de depósito de gás, que nós escolhermos, e todos terão que comprar gás com esse cara. Então, eles faziam um arrendamento da região para um determinado. Eles começam a ocupar o É. espaço, no caso da questão que a polícia não resolvia, porque a polícia vai pelos meios legais. Sabe quem é o cara, mas eu não posso pegar o cara. E aí a milícia ela falava, aquele ali é o Brito. O Brito, ele gosta de roubar, então vamos dar um E pau outra no coisa, Brito. ela surge com características de legítima, porque no início, hoje isso não existe mais, mas no início a milícia ela surge com uma dissidência da Polícia Mineira, que eram policiais que
se organizavam para defender o seu bairro e praticar outras atividades. Ela começa a sair da ideia inicial desses policiais quando começa a receber ex-policiais, ex-bombeiros, egressos das Forças Armadas. Essas pessoas não tinham emprego. O policial tinha um emprego, tinha o medo da demissão, da prisão, da desonra que vem com o crime. Então, tem um momento que esses policiais se afastam desse grupo. E aí surge a milícia pura. Extorsão, exploração de território. A gente já vê ali no Tropa de Elite, aquela ocupação ali. E um dos pontos também que o Brito ele falou sobre a evolução do tráfico, né? Hoje, o crime organizado ele não está só preso na questão gatunete, venda de gás, entre outros pontos. Por exemplo, hoje, até sabão em pó. Caramba. O homo ele é falsificado e ele influencia diretamente na questão das facções criminosas, principalmente o Comando Vermelho. Ultimamente, lá a embalagem do homo, para quem não sabe, ela tem igual a nota de dinheiro ali, uma marca d'água. Você consegue saber se ela é falsa ou não. E muitas facções aqui no interior do Rio, muitas facções não, no caso o Comando Vermelho aqui no interior do Rio, tem falsificado embalagem de homo, vendido a grandes marcas, mercados grandes pelo país e tudo mais. Mês passado, por exemplo, lá pelo Procon, a gente aprendeu, se não me engano, foi mais de 2 toneladas de sabão em pó falsificado. Ele tem uma marca d'água, mas, por exemplo, no caso do sabão em pó, dá para saber, por exemplo, ele não é fechado com cola quente, entre outros pontos. E também no comércio de bebida, que é o que aconteceu em São Paulo, que deu inclusive. A questão do metanol, fazendo essa transferência. Os outlets que a gente tem hoje, muitos aqui, por exemplo, esses que a gente encontra no Rio de Janeiro, não esses da Washington Luiz, tá, gente? Vale importante falar, mas esses que vocês veem espalhados em Campo Grande são oriundos de facções criminosas, e é uma das coisas que a gente vem intensificando bastante o trabalho em cima disso. Essa lógica que o Brito e o Pracinha estavam falando da dinâmica criminal hoje, que a gente vê hoje, ela vai muito além da venda de entorpecente. Ela é uma